Oi, gente, aqui é a Fernanda, monitora da disciplina de oclusão, e hoje eu vou fazer com vocês o roteiro de montagem do articulador semiajustável. É só um estudo, assim, não é nada muito aprofundado das questões, tá bem? Vamos lá. Questão número 1. Qual a importância e finalidade da montagem de modelos em gesso em articulador de um caso que necessite de grandes reabilitações, falta de muitos elementos dentários ou grandes destruições a serem substituídos/restaurados com próteses e restaurações? Então, a utilização do articulador é importante porque é um instrumento mecânico que representa a ATM, a maxila e a mandíbula, além de registrar e duplicar alguns movimentos mandibulares, contribuindo para o diagnóstico, para o planejamento e para o tratamento reabilitador, permitindo para o profissional que observar os movimentos mandibulares sem necessariamente a presença do paciente. Além disso, pode ser usado para elaborar aparelhos protéticos em harmonia com a fisiologia muscular, com a anatomia e funções da ATM. Questão número 2. Cite 6 objetivos da obtenção de modelos de estudo e montagem em articulador semiajustável. Os modelos eles são uma representação de uma visão tridimensional da maloclusão, se o paciente tiver, claro, permitindo a análise criteriosa dos arcos superior e inferior. A análise da oclusão dos aspectos vertical, transverso e antero-posterior, níveis de sobremordida e sobresaliência, que são overbite e overjet, permitem observar a discrepância entre RC e MH, quando montados no articulador, servem para o planejamento de tratamentos protéticos e servem de diagnóstico auxiliar. 3. Como deve ser realizada a montagem em asa e por quê? A montagem em asa ela tem que ser realizada em RC. O que é RC? Relação cêntrica. Eu não vou me aprofundar muito sobre o que é RC, porque vocês já tiveram isso na aula, mas é porque é uma posição imutável e independe de contatos dentários. Então, se o paciente, por exemplo, for edêntulo, a gente monta em RC porque é uma posição imutável que a gente vai conseguir botar ele e a gente consegue fazer a montagem tranquilamente. 4. Há alguma diferença de abordagem em relação ao estudo da oclusão de uma boca que nunca foi tratada em relação a uma boca que precisa ser reabilitada? Qual é e por quê? Bem, ambas deverão passar pelo mesmo processo de montagem em asa. Porém, a boca que nunca foi tratada é desconhecida, enquanto que a boca que deve ser reabilitada já possui um plano de tratamento montado. 5. Qual a diferença de uma montagem com arco facial e outros tipos de montagem? Qual a finalidade do arco e como se comportam as montagens sem arco? Então, a diferença é que o arco facial realiza transferência espacial entre o plano oclusal superior e os côndilos para o asa, enquanto que os outros tipos de montagem não realizam tal transferência, apenas relacionam os modelos superior e inferior. A finalidade do arco é fazer a transferência do plano oclusal superior em relação aos côndilos para o articulador. E essas montagens sem arco são padronizadas, então não tem essa parte de relacionamento. 6. Qual a diferença mecanicamente de modelos montados em asa e charneira? Quais são os componentes do asa e acessórios e a função e importância de cada? Então, no asa, a gente consegue simular os movimentos de lateralidade e protrusão. No charneira, conseguimos apenas ocluir excêntrica. O charneira, ele é mais ou menos assim. Ele tem o ramo superior, o ramo inferior. Daí os modelos, não sei se esse é horrível. Esses modelos, eles se relacionam só em excêntrica, né? Pra cima, aí ele abre e fecha. Ele não tem, por exemplo, aquele pelo incisal que o articulador semiajustável tem, que a gente pode fazer movimento de protrusão e lateralidade. E os componentes do asa e acessórios. O garfo ele faz o registro do plano oclusal superior. O relator náseo ele sustenta o conjunto no plano de Frankfurt. As olivas dão a distância intercondilar, né, que são aquela parte pretinha do arco facial que coloca na orelha. Conforme o arco facial abre, a gente tem uma distância intercondilar diferente. Então, é pelas olivas que a gente consegue perceber. E fica marcada na parte anterior do arco facial. As borboletas prendem o garfo e concluem a montagem. As placas de montagem, que são chamadas de bolacha, seguram o gesso. A gente prende o modelo
com incrementos de gesso nessa placa de montagem. O pino incisal determina o paralelismo entre os ramos, superior e inferior, do articulador. A mesa incisal é onde o pino se estabiliza. E os espaçadores servem para transferir a distância intercondilar. 7. O que é um jig e para o que serve na montagem em asa? Por que razão o jig deve ser o mais fino possível? O jig é um dispositivo de desprogramação muscular. Ele realiza o registro da relação cêntrica do paciente, que, como a gente viu na questão 3, é um passo mais importante da montagem do asa, né? Como deve ser realizada. E ele tem que ser fino para que não cause o movimento de translação do côndilo, porque até certo ponto em que a gente abre a boca, o côndilo faz só rotação. Mas se abrir demais, a partir de 2 centímetros, se não me engano, o côndilo começa a transladar. Então a gente tem que fazer o jig bem pequenininho, assim, fininho, para que não aconteça esse movimento de translação, porque aí o côndilo sai do seu posicionamento original. 8. Descrever os passos e significados de cada passo de montagem de modelos em asa. Então, primeiramente, a gente vai ter a obtenção dos modelos de estudo, né? Vamos fazer a moldagem e vazar o gesso para obter o modelo. Depois, a gente faz o jig, né? Com resina acrílica, e pode ser feito também o registro interoclusal nesse mesmo dia, se for realizado em consultas diferentes. Então, a gente vai ter vai fazer a obtenção do registro do plano oclusal superior. Como que a gente faz isso? Com o garfo, que é componente do arco facial. A gente vai pegar o garfo, colocar a Godiva em 3 pontos dele, plastificar e levar à boca do paciente. Depois que a Godiva já estiver endurecido, a gente vai tirar, né, e desgastar com estilete, deixando só a marquinha das pontas das cúspides, para tirar as áreas retentivas. Após a gente ter feito a obtenção do plano oclusal superior, a gente vai posicionar o garfo no arco facial e levar o conjunto todo ao paciente. Posiciona o garfo nos dentes, na posição em que ele foi moldado, né? Registrado. Levar as olivas às orelhas do paciente. Fechar as 3 borboletas superiores. E então, posicionar o násio e prender o násio. E nesse momento, vai estar bem firme, né, o conjunto. O násio ele vai dar a sustentação do conjunto no plano de Frankfurt. A gente tem que observar a relação entre o tragus da orelha e a base da órbita do paciente. Orelha, órbita. Nossa, eu desenho muito bem. Então, o arco facial ele vai estar paralelo aqui assim. Continuando. Depois que a gente já tiver colocado o násio e o conjunto estiver sustentado, a gente vai observar embaixo, aqui assim na região do garfo, se a borboleta está próxima à boca. Estando próxima, nós vamos fechar concomitantemente as 2 borboletas inferiores. E aí, soltando tudo, deixando ele estável sozinho, sem apoio das mãos, nem do operador, nem do paciente. Se esse conjunto não descer, né, com a força da gravidade, é porque a montagem está correta, ok? Então, a montagem estando correta, nós abrimos as 3 borboletas superiores, verificamos antes, né, a distância intercondilar, e aí a gente vai para o asa. Se a distância for pequena, nós botamos os côndilos na posição mais centralizada. Se for média, na posição do meio, e se for grande, na posição mais afastada. Os côndilos metálicos do articulador, no caso. Então, a gente posiciona o arco facial nesses côndilos e o ramo superior do asa ele vai encostar na parte metálica do arco facial. Para isso, a gente tem que remover o relator násio. Prendemos esse conjunto todo lá e posicionamos o modelo superior no registro, que aí ele vai ficar estável lá. A gente então faz incrementos de gesso
Não pode fazer tudo de uma vez, porque senão o gesso expande e acaba tirando o paralelismo dos ramos. A parte superior para de encostar na parte metálica do arco facial. Então a gente faz incrementos. A gente vira, depois que tiver tomado preso o gesso, a gente vai virar o articulador todo de cabeça para baixo, ponta cabeça, posicionar o registro interoclusal e então a gente posiciona o modelo inferior. Não é bom botar o jig nesse momento porque ele pode acabar fraturando os incisivos do modelo. O jig é mais para a gente fazer o registro interoclusal. Então a gente posiciona o modelo inferior no articulador, que vai estar de cabeça para baixo, e a gente posiciona palitos de churrasco, de madeira, né? Com godiva ou com cera pegajosa, para fixar os modelos superior e inferior na hora de colocar o gesso, para ele não cair. Aí então a gente faz novos incrementos de gesso, cola o modelo inferior na placa inferior, que vai estar em cima, né? Porque está de cabeça para baixo o articulador. E quando tomar presa, a gente pode tirar os palitos, tirar o registro. E a gente não pode esquecer, nesse momento, antes de prender com o gesso o modelo inferior, de compensar o pino incisal em 2 milímetros, por causa do registro interoclusal. A gente tem que compensar porque é uma parte extra que está ali, ele não existe, né, na boca do paciente, então a gente tem que compensar o pino. Então, depois que compensou o pino, colocou o modelo inferior, prendeu com gesso, a gente tira os palitos, vira, né, de volta o articulador para a posição original dele, tira o registro e podemos fazer os movimentos, simular os movimentos do mandibulares, né, protrusão, lateralidade, excêntrica. Só abrindo e fechando o articulador e botando para o lado. Então, essa é basicamente a montagem de modelos do ASA.